Olá, meus amigos, hoje iremos estudar um pouco sobre perdão e vamos ver algum exemplo de perdão que a palavra de Deus ela pode nos ensinar sobre perdoar as pessoas, né? E os benefícios que o perdão pode trazer, né? Vamos um texto aqui interessante que eu posso encontrar em Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23 até o verso 35. Mateus 20, capítulo 18, versículo 23 até o versículo 35. Nesse texto, encontramos a parábola do credor incompassivo. Que essa parábola daqui, ele fala sobre um rei que perdoa um de seus servos, que esse servo estava devendo 10.000 talentos para o rei, e o rei vai cobrar e vê que o servo ali ele ia perder tudo que tinha, ia perder a família, filhos, ia ficar preso para que a dívida dele fosse paga. Então, o servo, vendo que tinha perdido tudo, que ia ficar muito mal, né, pagando essa dívida, não teria condições, ele acaba caindo aos pés do seu rei e pedindo misericórdia para o rei. E quando o rei vai, se compadece do pedido do seu servo e perdoa ele de toda aquela dívida. Saindo de lá, o servo encontra um companheiro que estava ali devendo 100 denários e ele acaba sufocando, pegando pelo pescoço o companheiro e pedindo o dinheiro que ele estava devendo, e acaba o amigo não tinha, e ele acaba colocando o companheiro na cadeia. Em seguida, quando isso estava acontecendo, outras pessoas viram e foram e contaram ao rei: aquele cara que tu perdoou, aquele servo que você perdoou, ele foi e aprisionou um companheiro dele que também estava devendo a ele. O rei, sabendo disso, manda chamar aquele servo e pergunta a ele: eu te perdoei da tua dívida, por que tu não fizesse o mesmo com o teu companheiro? E aí, no finalzinho aqui no último versículo 35, ele diz: assim também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoar cada um a seu irmão. Ou seja, que o rei pegou e aprisionou o servo, né? O servo que não tinha perdoado seu companheiro. Ele diz aqui que mesmo assim Deus vai fazer com aqueles que não perdoam seus irmãos. E a gente vê aqui que o perdão, muitas vezes as pessoas pensam que o perdão ele é algo que, quando alguém vem pedir perdão a gente, eu digo, por favor, me perdoa. Aí a pessoa, para querer fazer uma raiva, aquela pessoa que lhe magoou, vai e diz: não vou lhe perdoar não, eu morro, mas não lhe perdoo. Como se a pessoa que não fosse perdoada, ela fosse recebesse o principal dano. Mas quem recebe o principal dano é aquele que não perdoa. Aquele que acaba aprisionando o perdão, como você viu aqui na palavra de Deus. O servo que não perdoou o companheiro, ele foi que recebeu o pior dano no final das contas, né? Que acabou, o seu senhor veio e o castigou por ele não ter perdoado, não ter liberado o perdão. E assim a gente vê pessoas praticando isso no seu dia a dia, pensando que o perdão ele é algo que você acaba beneficiando mais quem recebe do que quem dá. E na verdade é o contrário. E essa semana, mais precisamente ontem a gente estava fazendo um trabalho de evangelização na rua, madrugada, paramos num ponto onde tinha vários travestis e paramos para conversar com eles um pouco. E esse dia foi um dia diferente, porque nesse dia encontrei lá um jovem que tinha apenas 15 anos. 15 anos tinha esse jovem. E a gente conversando com ele, pediu para ele contar um pouco da tua vida. Conta como é um pouco da tua vida. Aí ele falou sobre a família dele, disse que os irmãos, tinha vários irmãos, 8, 9 irmãos, e dentre eles um tinha morrido. Era envolvido com drogas e acabou sendo morto aí, né? Nessa vida. E ele disse que o pai dele não aceita ele como homossexual dentro de casa
Ele disse que o pai dele fala isso várias vezes, que perdeu 2 filhos. Dos 2 filhos dele morreram. O que foi assassinado e ele que virou homossexual. E durante a conversa a gente continuou, né? E no final de tudo a gente queria deixar uma palavra para todo mundo, deixou uma mensagem e fez: pessoal, alguém quer pedir alguma oração? Que eles também nos contaram que nessa semana que passou, um dos travestis que trabalham naquela rua foi esfaqueado. O cara passou com a faca e agrediu um travesti e esfaqueou ele. Aí muitos pediram: não, quero oração pelo companheiro, querendo que ele melhore, que ele volte logo, está internado no hospital. E aquele jovem, que a gente viu que tinha apenas 15 anos, ele foi e mandou uma mensagem que ele foi e disse que: eu quero pedir oração pelo meu pai, eu quero que o meu pai seja... Ele pediu que o pai dele fosse mais amoroso, que o pai dele pudesse compreender ele melhor. E quando ele disse aquilo, foi que nem uma pedrada no meu coração. Eu falei: caramba, a gente às vezes não perdoa as pessoas por tanta besteira. A pessoa corta a fila no ônibus, a pessoa já olha diferente e tal. E aquele jovem, ele tinha um pai que deveria amá-lo, e era exatamente o opressor dele dentro de casa, que botava ele para baixo, e ele poderia pedir oração por qualquer pessoa. E pediu exatamente pelaquela pessoa que fazia mal a ele. Isso para mim foi o maior ganho, foi um ensinamento de evangelho que eu tive vindo daquela pessoa. Enquanto eu poderia pensar o quê? O normal era dizer que ele fosse revoltado com o pai, que ele não amasse o pai dele, mas não. Ele nos mostrou ali a maior declaração de amor que se pode ter com o próximo. E vindo da boca de um ímpio, uma pessoa que você não daria nada por ela. E para nós que estávamos ali presentes, foi um grande momento. Graças a Deus. E graças a Deus que eu consegui vivenciar isso. Agradeço a Deus por isso.